consigo aprender algo se eu não estiver atento àquilo. O fato de estar em sobrecarga, estar com a minha atenção toda voltada para a questão financeira, isso me tira a capacidade de conseguir empregar a atenção, sustentar a atenção necessária para que eu consiga aprender. Então eu posso ter tanto fadiga física e tem fadiga cognitiva. Eu não consigo mais pensar. Quem nunca passou por isso? Muitas vezes as pessoas que estão em escassez, elas começam a ter pensamentos automáticos, disfuncionais. Comigo não dá certo, eu não dou conta, eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Não, o que você tem é atenção fragmentada. Quanto tempo tu tá aqui me escutando e a tua atenção não é fisgada pro dia, pro passarinho que passa, a tua cabeça foge. Quanto maior for a fuga atencional, menor é a tua capacidade de controle atencional. Só que se eu tô em escassez, eu não consigo fazer esse processamento de resolução de problema, porque eu não consigo construir inferências. Existe a hipótese de que a escassez financeira pode prejudicar o aprendizado. Será que isso tá certo? E aí eles vão fazer os testes. Para fazer os testes, eles mediram a pobreza te deixa burro. Essa é uma frase extremamente forte e, obviamente, que não literal. Mas nós vamos entender hoje, discutindo um artigo muito interessante, qual é o impacto da escassez financeira, e não necessariamente absoluta, a escassez subjetiva, no teu processo de aprendizagem, né? No quanto tu consegue concatenar ideias. E aí você vai entender muito bem o que é um aprendizado de concatenar ideias, o que é o aprendizado de decoreba, de saber nome das coisas, por exemplo. E aí isso dá uma clareza muito interessante de como lidar com diversas coisas, né, no nosso processo de aprendizado, mas principalmente entender por que por vezes tu tem tanta dificuldade com algumas coisas e você nem tinha percebido ainda. Então nós vamos entender a fundo o que a escassez ela causa no nosso processo de aprendizado. Estamos no nosso episódio número 216 do podcast Mais que Finanças, o podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça e sexta temos um episódio novo. E hoje, quem viu o último, viu a Pituca enchendo o saco. Hoje teremos mais sossego, espero eu. Porque no caso estou gravando no mesmo dia. O que é, só fazendo um nivelamento, o que é escassez? Escassez é a percepção subjetiva de que você não tem dinheiro suficiente para arcar com as suas responsabilidades, com aquilo que você julga ser necessário. E nessa condição, não é incomum que nós tenhamos frases do tipo: nossa, as coisas não funcionam para mim, eu sou burro, não dá certo, eu não vou conseguir aprender, comigo não funciona, eu sou um incapaz. E ficam surgindo diversas frases que meio que reforçam uma percepção de que tu é uma pessoa incapaz. Por isso que eu julguei tão interessante esse estudo relacionando a escassez com a aprendizagem. Porque muitas vezes a pessoa que está numa sensação de escassez, ela, para além do problema da escassez, começa a ter essas frases. E começa a ruminar um pensamento dentro de si que é incapaz. E isso reforça a sensação de que não adianta nada do que eu fizer vai adiantar para mudar minha vida. Então reforça uma percepção distorcida da realidade. E aí quando eu vi esse artigo eu disse, caramba, eu tenho que levar esse artigo para o podcast. E aí vamos discutindo tudo que tem aí dentro dessa relação entre escassez e aprendizagem. Então, como eu já disse, escassez do ponto de vista bem prático e rápido de discutir, eu já falei aqui inúmeros podcasts sobre escassez, mas escassez é a percepção de que nós temos menos do que nós julgamos ser necessário. Pode ser do ponto de vista absoluto, efetivamente tu não teres dinheiro suficiente, ou pode ser do ponto de vista relativo, tu ter até um bom recurso financeiro, mas tu priorizar muito o curto prazo em detrimento do longo prazo, tu não ter uma organização, tu ter uma constante ruminação de pensamentos de eu não consigo, eu não dou conta de pagar todas as minhas contas, o mês acaba antes
em relação ao meu dinheiro. Então, primeiro eu fico sem dinheiro e depois o mês acaba. Esses pensamentos que vão se somando e que vão alimentando essa sensação de escassez. E isso gera repercussões. Há 3 repercussões básicas da escassez que nós já discutimos aqui em outros episódios também. Eu diminuo a largura de banda. O que significa isso? Minha capacidade de processamento de informações ela fica prejudicada, é como se houvesse uma sobrecarga no meu foco atencional. Então, eu fico com tanta sobrecarga que eu não consigo processar direito as informações. É como se fosse um computador com várias abas abertas que não consegue processar. Então, esse é um primeiro desafio que vai comprometer, inclusive, inteligência fluida, capacidade de raciocínio, e a gente já vai entender um pouco mais aqui hoje sobre isso. Uma outra repercussão é a repercussão de que eu entro no túnel, então tenho tunelamento. O que é o tunelamento? A minha atenção, ela fica tão voltada para o problema financeiro, para a falta de recursos necessários para arcar com aquilo que eu gostaria, que é como se, independente do que eu estivesse fazendo no meu dia, o assunto, o problema financeiro, ele se sobressai em relação a todos os outros. Então, tu está tentando trabalhar, tu está tentando te concentrar. E aí tu fica pensando, mas eu não paguei aquele boleto. Mas será que meu cartão vai dar conta? Será que eu vou conseguir pagar? Será que não sei o quê? E se eu puxar dinheiro daquela conta para aquela conta? E não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, tu vai gerando... esse tunelamento, ele também gera sobrecarga, que gera essa questão da menor largura de banda. Então, é como se uma coisa influenciasse a outra. E as duas gerassem um prejuízo muito significativo em relação à escassez. Então, esses são os 2 principais tópicos negativos, digamos assim, menor largura de banda e tunelamento. E, por outro lado, eu tenho o que a gente chama de dividendo de foco, que é uma consequência positiva da escassez, embora ela não seja, ela não se sobressaia aos prejuízos. Então, embora eu tenha esse benefício, os prejuízos são maiores do que esse benefício e, no final das contas, é melhor eu não ter escassez. Mas qual é o benefício? Sabe aquele velho ditado de que se eu tenho um boleto para pagar, eu dou um jeito de fazer? Isso se chama dividendo de foco. É a mesma coisa do que tu inicia um semestre na faculdade, sabendo que no final do semestre tu tem que entregar teu TCC, teu trabalho de final de curso, e ao invés de fazer durante 6 meses do semestre, tu deixa para fazer exatamente no último dia do mês, no último mês, né, do semestre. Dá aquele foco, assim, tu dá aquela corrida final e dá conta de entregar. E isso é muito do dividendo de foco. Quando nós estamos pressionados, nós tendemos ali a dar um resultado maior. Se essa escassez não for tão grande a ponto de te paralisar. Então, tem casos e casos, mas no geral tem-se esse benefício do dividendo do foco. Então, essas são algumas consequências da escassez. E trazendo essas consequências da escassez para o processo de aprendizado, olha que interessante. Por que primeiro isso é relevante? Quando nós falamos de aprender e ascender na vida, eu, obviamente, sou uma pessoa enviesada neste sentido, porque tudo que eu tenho na vida foi conquistado fruto de estudo. Então, eu tenho esse viés, mas eu percebo que, assim, as pessoas que têm uma ascensão, que vão se desenvolver, que vão se destacar, elas vão ter naturalmente uma capacidade de aprender, de ter até às vezes uma autonomia nesse processo de aprendizado. Elas não vão depender que uma outra pessoa chegue do lado dela e diga assim, eu vou te ensinar uma coisa. Não, ela vai criando autonomia e ela vai aprendendo e ela vai se desenvolvendo e ela vai fazendo. Então, o aprender é algo muito importante para que você, inclusive, consiga sair do ciclo da escassez, de ter menos dinheiro do que o necessário. Só que todos os estudos que vão discutir aprendizado, eles vão destacar 2 tópicos muito relevantes. Para que você consiga aprender algo, existe 2 coisas que são inegociáveis. Uma delas é a tua atenção e a outra é a motivação. Como assim? Eu não consigo aprender algo se eu não estiver atento àquilo. Pensa que tu tá aqui me escutando e tu tá interessado no assunto. Então tu tá prestando atenção no que eu tô dizendo. Agora pensa se tu estivesse comigo aí,
rodando, e pode ser que isso esteja acontecendo, e aí eu te peguei no flagra. Mas você esteja fazendo 1000 outras coisas ao mesmo tempo, conversando, olhando outro vídeo, fazendo outra coisa, e aí no final das contas, você não está prestando atenção. Se você não está prestando atenção no que eu estou dizendo, obviamente você não aprenderá nada do que eu estou dizendo. Portanto, preste atenção no que eu estou dizendo. E é real isso. Parece uma coisa óbvia, mas o óbvio ele precisa ser dito. Muitas vezes as pessoas ficam assim, mas precisou de ciência para me dizer isso? Claro! Isso é uma coisa muito interessante da ciência. Ela nos dá a capacidade de escolher. Tô dando uma luz aqui a mais, que depois o Gui me xinga que eu não coloco todas as luzes e eu tinha esquecido dessa aqui. Quanto maior é a nossa atenção dedicada a um determinado assunto, mais nós conseguimos absorver aquilo ali. Diferente do senso comum que acha que eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Não, o que você tem é atenção fragmentada. Quando tu tá, por exemplo, escutando podcast e fazendo alguma outra coisa tão relevante quanto, tu desloca a tua atenção. Em alguns momentos tu tá prestando muita atenção em mim, em alguns momentos tu tá prestando muita atenção no que eu tô falando, na outra coisa que tu tá fazendo, e aí por vezes tu inclusive tem que voltar o podcast para que tu escute de novo. Por quê? Porque tua atenção fugiu. Em resumo, a tua atenção ela é seletiva. Você queira ou você não queira. Não adianta ficar, mas eu funciono e tal. Não, ninguém funciona e isso já está mais do que comprovado dentro da ciência de que o que nós temos é um deslocamento atencional. Eu vou fazendo esse e não necessariamente uma atenção. Tu não consegue prestar atenção completa em duas coisas ao mesmo tempo. E isso é um dos fatores predominantes para o aprendizado. O segundo é a motivação. Se eu não tenho motivação, ou seja, se eu não tenho um motivo claro para me envolver, me engajar com aquele aprendizado, eu não vou aprender. Porque não vai existir esse engajamento. Então é como se a atenção, ela também fosse fruto desta motivação. Se eu tenho motivação, eu tenho maior tendência a ter atenção. Se eu não tenho motivação, eu não tenho tendência de ter atenção. Então, motivação e atenção são duas coisas bem importantes para o processo de aprendizado. Agora, pega só a construção da relação entre a escassez e o aprendizado. Quando eu estou em escassez, eu já expliquei, existe esse tunelamento e essa sobrecarga atencional. Então, eu tenho uma atenção focada no problema financeiro e eu tenho uma sobrecarga de informações, porque eu penso no dinheiro 24 horas por dia. Como que numa condição em que a atenção está voltada para o problema financeiro, você vai conseguir aprender, já que você está sobrecarregado e não consegue deslocar a sua atenção para o que tu está aprendendo. Então, a pressuposição do artigo é exatamente essa, que o fato de estar em sobrecarga, o fato de estar com a minha atenção toda voltada para a questão financeira, que isso me tira a capacidade de conseguir empregar a atenção, sustentar a atenção necessária para que eu consiga aprender. E isso gera um prejuízo. E eles foram testar. Será que essa hipótese está adequada? Porque todo estudo ele faz isso, né? Ele constrói uma... primeiro ele pega uma bagagem teórica. A partir dessa bagagem teórica, ele identifica uma lacuna, ou seja, essa relação nunca ninguém tinha estudado. E a partir da identificação dessa lacuna, ele desenvolve uma hipótese. Existe a hipótese de que a escassez financeira pode prejudicar o aprendizado. Será que isso está certo? E aí eles vão fazer os testes. Para fazer os testes, eles mediram várias variáveis, digamos assim, né? Então, quais são as variáveis que eles mediram? Primeiro, performance, para ver... E esse estudo ele foi feito com estudantes, 206 estudantes universitários, para ver se esses estudantes universitários que apresentam alto nível de escassez financeira, se eles também apresentariam um menor desempenho dentro do processo de aprendizado. Então, eles faziam um teste de performance, de conhecimento, eles completavam a escala de escassez,
Essa escala de escassez é, inclusive, uma escala que eu tenho dentro da formação em finanças comportamentais, que ela considera os 4 fatores da escassez. Ela considera a visão no curto prazo, então eu não consigo pensar no longo prazo, meu foco está só no presente, em resolver o problema imediato. Ela mensura a questão de descontrole, então eu não tenho controle do meu dinheiro, eu não consigo me organizar, eu não consigo essa parte operacional. E isso também gera problema, então há um descontrole, e aí descontrole de gestão e descontrole comportamental. Depois tem a questão da ruminação dos pensamentos, eu fico, né, com a atenção voltada para o dinheiro. E tem a escassez propriamente dita, que é não ter recurso suficiente para arcar com o que eu preciso. Então, leva em consideração essas 4 variáveis. Fadiga, essa sobrecarga gera fadiga. Então, eu posso ter tanto fadiga física. O que é a fadiga física? Eu não consegui sustentar um determinado esforço físico porque eu tô cansado. E tem fadiga cognitiva. Eu não consigo mais pensar. Quem nunca passou por isso? Ai, pelo amor de Deus, só me deixa quietinha. Sabe, assim, todo mundo já passou por uma fadiga mental em algum momento. Não é incomum que isso aconteça. E essa fadiga, ela também pode prejudicar a atenção e, consequentemente, o aprendizado. Então, eles mediram a fadiga, mediram o controle atencional, o quanto a pessoa lá tem essa capacidade de direcionar a sua atenção e sustentar esta atenção. E isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes tu pensa assim, mas eu presto atenção. Tá, mas por quanto tempo tu tá conseguindo sustentar essa atenção? Quanto tempo tu tá aqui me escutando e a tua atenção não é fisgada pro dia, pro passarinho que passa, pro problema que a tua cabeça foge, aí tu pensa lá na atividade física que tu tinha que fazer, aí tu pensa na comida que tu tem que fazer de noite, aí tu fica nessa, sabe? Quantas vezes? Então, quanto maior for a fuga atencional, menor é a tua capacidade de controle atencional, né? De sustentar a atenção por um longo tempo. Então, é importante que a gente treine a nossa capacidade de sustentar a nossa atenção. Quanto mais eu consigo sustentar a minha atenção em determinada coisa, melhor é. Então, eles mediram isso, capacidade de sustentar a atenção, controle atencional. E mediram 2 tipos de aprendizagem. A aprendizagem de inferência e a aprendizagem factual ou de recordação. Qual é a diferença desses 2 tipos de aprendizagem? A aprendizagem por inferência é aquela que eu gosto muito de falar para os meus alunos e para mim é a mais importante quando se fala de construção de reflexões, de olhar para dentro e pegar aquele conhecimento e torná-lo aplicável. Esse conhecimento, ele se chama conhecimento ou aprendizagem inferencial, que faz com que você consiga, a partir de determinadas coisas, concatenar ideias. É isso que eu falo para os meus alunos. Concatenem ideias. O que é? Eu aprendi que o sol é calor, é quente. Então, se tem um dia ensolarado, significa que hoje pode ser que seja um dia quente. Eu estou dando um exemplo completamente esdrúxulo. Mas o conhecimento, o aprendizado inferencial é aquele que, a partir de várias informações, tu consegue ir concatenando essas informações e fazendo inferências a respeito daquilo. Então, não é um conhecimento tipo decoreba. Qual é a capital do Brasil? Qual é a capital de Santa Catarina? Qual é o estado mais populoso do Brasil? Sei lá, quanto que tu tem de dinheiro que tem que ser deslocado para, sei lá, reserva de emergência? Sabe assim, sabe esses conhecimentos, tipo conhecimento decoreba? Isso é conhecimento que vai ser só um conhecimento factual, é um conhecimento de recordação, mas recordação né, da coisa pontual, que é diferente do conhecimento da aprendizagem inferencial, que a partir de várias coisas eu estou inferindo. Eu gosto muito dessa ideia de concatenar, inferência, concatenar. Então eu vou pegando várias ideias, eu vou concatenando, eu vou costurando essas ideias e eu construo um raciocínio em cima de várias ideias. Isso é tão rico. E é uma das coisas que eu tento extrair aqui de vocês e extrair dos meus alunos. Não seja uma simples pessoa que está tendo obesidade cerebral. Só colocar conhecimento para dentro.
Conhecimento factual. Aí eu sei que as pessoas com menor baixa percepção de autoeficácia, elas apresentam maior tendência à procrastinação. Tá, existe um aprendizado factual, é um fato. O que é uma inferência? Nossa, mas eu comecei a analisar a minha vida e eu comecei a perceber que eu tô sempre duvidando da minha capacidade. Então pode ser que eu esteja procrastinando porque eu duvido da minha capacidade. E isso pode gerar uma repercussão que é eu procrastino, então eu evito olhar as questões financeiras porque eu acho que eu não vou dar conta de resolver. E aí, ao evitar, eu estou aumentando o problema, porque daí eu não sei quanto eu posso gastar, quanto eu não posso gastar, e eu tô indo lá gastando, fazendo dívida, sem nem perceber. Quando eu vejo o problema já tomou essa proporção. Eu construí um raciocínio em cima de um conhecimento. Construção de raciocínio, e por que eu julgo que isso é tão importante? Eu vejo que as pessoas cada vez menos, e com o advento da inteligência artificial, isso também fica ainda mais prejudicado, as pessoas não pensam. As pessoas têm preguiça de pensar. E por que eu falei da inteligência artificial? Porque é muito fácil perguntar pro chat GPT as coisas. A pessoa não pensa. Isso acontece, sério, assim, pessoas trabalhando que na verdade teriam que ter uma interpretação. Agora mesmo na formação, a gente tá com... eu tô gravando esse podcast em janeiro de 2026. Talvez você escute em outro momento. Mas agora, em janeiro de 2026, a gente tá com a 4ª turma da formação em finanças comportamentais. E eu entreguei um relatório para essas pessoas, fazendo análise do mapa comportamental financeiro delas, que 10 pessoas ganharam no sorteio, que foi as pessoas que comprassem em determinado tempo tinham direito a esse sorteio, 10 pessoas ganharam. E hoje elas estavam falando sobre o resultado do teste. Meu Deus, Jéssica, que incrível, tu me descreveu e tarará. Daí eu disse, eu não vendo isso e tal, porque é um negócio que dá bastante trabalho. Aí uma pessoa disse assim, mas é só usar inteligência artificial. Eu uso inteligência artificial. Só que nada substitui o olhar humano para o caso. Tu entender o resultado daquele teste, tu concatenar o resultado daquele teste com a experiência de vida que aquela pessoa teve, e tu ter a sensibilidade, a empatia de ver dentro daquela condição o que está acontecendo, qual é a direção que tem que seguir, quais são as reflexões que devem ser feitas. A inteligência artificial não tem isso. Essa sensibilidade, essa empatia, essa capacidade de ir construindo raciocínios humanos. Só que daí a pessoa está se acostumando a ter inteligência artificial sempre à disposição dela e ela está desaprendendo a ter essa sensibilidade, a criar reflexões. A pessoa que eu digo, qualquer um de nós. Se eu me descuido, daqui a pouco eu também tô apodrecendo meu cérebro, sem exercitar essa capacidade de penso. Então, eu julgo ser muito, mas muito relevante esse processo de aprendizagem inferencial. E aí eles testaram isso, a aprendizagem inferencial, a aprendizagem factual, a escassez, fadiga e controle atencional. Qual o resultado que eles chegaram, né? O que eles conseguiram identificar? Que a pessoa que estava em escassez financeira, ou seja, essa pessoa que estava numa condição que realmente o dinheiro ele não era mais suficiente, que ela tinha dificuldade de pagar e de atender as responsabilidades do mês, ou mesmo ganhando bem, talvez essa pessoa ela perceba que as suas disponibilidades de recursos são aquém das suas necessidades. E isso foi fazendo com que a questão dinheiro fosse tomando conta dos pensamentos dessa pessoa. Ela pensa 24 horas em dinheiro. Quando ela está pensando, eu já disse antes, isso gera sobrecarga, que é a questão da largura de banda. E aí olha que interessante, que eles conseguiram provar. Não é que a escassez diminui a aprendizagem diretamente, relação direta. É que a escassez gera essa sobrecarga, essa largura de banda. Essa largura de banda sobrecarregada, ela diminui o controle atencional. Então eu não consigo prestar atenção.
por muito tempo. E eu não conseguindo ter este controle atencional por muito tempo, diminui a minha aprendizagem inferencial. Eles mediram a aprendizagem inferencial e factual da seguinte forma. Eles davam 30 frases que, de certa forma, contavam alguma história, e dessas 30, 20 concatenavam-se. Então, eu precisava construir um raciocínio para entender como que essas frases se relacionavam. E aí, eles foram testando se as pessoas conseguiam fazer essas inferências. E aí, o que eles conseguiram provar foi exatamente isso que eu estava dizendo. Quem tem maior escassez tem maior fadiga, tem menor controle atencional e tem menor aprendizagem inferencial. Ela não consegue concatenar ideias. E isso é tão relevante compreender, porque daí eu volto lá no início. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu disse, muitas vezes as pessoas que estão em escassez, elas começam a ter pensamentos intrusivos, digamos assim, né? Pensamentos automáticos, disfuncionais. Comigo não dá certo, eu não dou conta, eu sou incapaz, eu sou um burro. E entenda, você não é burro. Você só talvez está com uma dificuldade de resolução de problemas. Por que dificuldade de resolução de problemas? Se a aprendizagem inferencial, ela está ligada com essa capacidade de concatenar ideias. Quando eu penso em resolver problemas, eu tenho que achar soluções. Eu tenho que ver alternativas e buscar os melhores caminhos com as ferramentas que eu tenho. Então, eu tenho que ter várias informações, as quais eu vou ajustando e vou dizendo assim, nossa, é melhor eu ir por aqui. Só que se eu estou em escassez, eu não consigo fazer esse processamento de resolução de problema. Porque eu não consigo construir inferências. E aí acontece mais sobrecarga. Porque esse pensamento, ele começa a buscar soluções. Mas e se eu fizer isso? Mas e se eu pegar daquele banco e pagar aquilo? E se eu pegar o cartão de crédito e passar o cartão de crédito para pagar o boleto do aluguel e aí no mês que vem eu puxo o dinheiro de não sei aonde e pago não sei o quê? E se eu fizer não sei o quê? Aí começa, mas não consegue ter clareza. É como se acontecesse uma confusão mental muito grande. E essa confusão gera mais sobrecarga, que gera mais dificuldade de resolução de problema. Então tu não é burro. Não é que a escassez vai te deixar burro. Como eu iniciei falando, né? Que era uma frase forte. Mas ela vai limitar muitas vezes a tua capacidade de compreender as situações, de desencaminhar determinadas soluções. Quer ver um exemplo? Eu estava atendendo uma vez uma pessoa que ela tinha e estava vivendo uma situação muito significativa de escassez subjetiva. Então ela tinha renda, mas ela não estava conseguindo pagar e atender a todas as suas necessidades. Necessidades, entre aspas. Por quê? Entre aspas. Porque na realidade ela estava gastando com coisas que não eram necessárias. Como, por exemplo, ir para a Disney todos os anos com os filhos, com 2 filhos. Quando ela chegou para mim, ela estava com uma dívida bem grande. Ela estava não tendo recursos suficientes para arcar com os compromissos do mês. E aí ela queria uma resolução daquele problema. Como que eu faço para resolver meu problema? Que eu não sei mais o que fazer. Eu vou demitir a minha empregada e vou tirar meu filho do colégio particular. Aí eu olhei e disse assim, calma, respira. Talvez esteja aqui uma situação evidente de escassez subjetiva. Tu não tem recurso suficiente para arcar com todos os compromissos. E tu não está conseguindo ter clareza mental para tomar uma boa tomada de decisão. Tu não está conseguindo gerar inferências que te direcionem para uma boa decisão. Por quê? Porque eu comecei a compilar os dados dela e ela estava pagando uma parcela da próxima viagem para Disney.
E essa parcela, eu não lembro exatamente o valor, mas era em torno de uns 5 mil e pouco. A parcela que ela estava pagando. Tinha dado uma entrada, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, faz bastante tempo. Mas ela tinha uma parcela disso. Que aí eu perguntei. Tu tem uma parcela de 5 mil, vamos colocar redondo. Quanto custa o colégio do teu filho? Ah, custa 2,5. Quanto custa a tua empregada? Tu precisa dela? Como é que é a dinâmica da família? Aí eu saio para trabalhar de manhã e eu volto de noite, meu marido também. E as duas crianças precisam, né, de alguém supervisionando e cuidando delas, levando no colégio, buscando no colégio, fazendo essa parte, dando comida até que a gente chegue. Tá, então, dentro do contexto, tem alguma rede de apoio? Não tenho rede de apoio. Como é que seria? Ah, eu chegaria atrasada no trabalho e tal, eu daria meu jeito. Tá, mas isso não prejudicaria teu trabalho? Sim, prejudicaria meu trabalho. Tá, mas e a viagem pra Disney? Ah, não, mas é porque a viagem pra Disney é o meu único descanso. Calma. O que está acontecendo aqui é que existe uma sobrecarga muito grande. E essa sobrecarga, ela quer ser desencarrilhada, digamos assim, naquela coisa de, tipo, tu faz uma dieta extremamente restritiva e aí depois, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, me dá 20 brigadeiro, 10, sei lá o que, olho de sogra, não sei. E a pessoa mete todo o doce da vida depois de ter passado um mês inteiro sem comer. Adiantou o quê? É o mesmo caso. Ela vai gerando sobrecarga, e aí ela toma uma decisão ruim. Por quê? Porque ela não consegue fazer inferências que levem a uma boa decisão naquele contexto. Qual é a melhor inferência? Não faz o menor sentido eu tirar meus filhos de um colégio particular, sacrificar o quanto eu vou expor ele a um bom conhecimento, óbvio, dependendo da cidade, tem bons colégios, enfim, isso depende de cada contexto, né? Bons colégios, mas infelizmente o ensino público tende a ser muito mais precário no contexto do Brasil que nós estamos hoje. Eu lembro que minha mãe sempre me conta que na fase de juventude dela, o melhor que se tinha eram os colégios públicos, que eles eram excelentes e que hoje em dia, infelizmente, isso não acontece. Então, assim, não teria o menor sentido no contexto dela tirar o filho e priorizar uma viagem para Disney. Quando ela começou a rever, né, valores dela, a importância que ela estava atribuindo à viagem, a importância que ela estava atribuindo à escola dos filhos, o impacto que talvez tirar aquela pessoa que cuidava dela, dos filhos da família, do lar, ia prejudicar o trabalho, que é da onde vem a renda, ela começou a concatenar ideias. E ela disse, não faz o menor sentido eu seguir pagando essa viagem. E aí, só que daí ela tinha um outro argumento. Eu já paguei a entrada e já paguei várias prestações. Eu vou perder boa parte desse dinheiro. Eu digo, ou tu perde esse dinheiro, ou se nós somarmos a dívida que tu vai construir, essa dívida com os juros da dívida é maior do que tu vai perder. Então, melhor perder do que aumentar o problema e com os juros, esses juros serem superiores aos que tu vai perder. Então, simplesmente cancela a viagem, restitui o que tu tem direito de restituir, perde o que tu tem que perder, não tira teu filho da colégio, não demite tua empregada e reorganiza a tua vida. Eu não fiz nada mágico. Eu não fiz nada mirabolante. Eu só coloquei todas as variáveis na mesa e concatenei a ideia dessas variáveis. Só que ela estava num nível de escassez que ela não conseguia ter esse olhar para a situação. Ela olhava a situação isolada. Eu tô pagando a Disney. Mas nada tem a ver o pagamento da Disney com a demissão da minha funcionária, com tirar dos meus filhos do colégio. Não estava concatenando as ideias. Jéssica, o que eu faço então para concatenar as ideias se eu estou numa situação de escassez? Você vai precisar ir saindo dessa escassez. E como que se começa a sair dessa escassez?
reorganização da tua rotina. Depois, construção de folga. Desenhar também como que tá a tua estrutura financeira e ir entendendo o que tu pode mexer, como eu fiz com essa pessoa. A escassez é algo que realmente compromete o nosso processo de tomada de decisão e que ela é muito mal compreendida pelo senso comum, porque as pessoas acham e falam na internet que escasso é aquele que não quer gastar dinheiro. E isso nem tem nada a ver com escassez. Então para de achar que tu é escasso porque tu não quer gastar dinheiro. Se tu quiser viver uma vida abundante antes de ter disponibilidade de recursos para isso, ao invés de estar deixando de ser escasso, na verdade tu está comprando a tua escassez. Então tenha cuidado com essas interpretações que na realidade não vão permitir com que tu construa uma abundância. Coloca tudo na mesa, todas as situações na mesa, como se fosse um grande jogo. Esses dias eu falei, né, sobre isso. E vai concatenando essas ideias. Vai limpando, organizando o pensamento. Isso faz total diferença. E aproveitando, eu tenho um curso. Eu tenho uma formação em finanças comportamentais, mas eu montei cursos rápidos, né? E que faz com que a gente consiga se aprofundar num tópico, mas de um ponto de vista bem... assim, resolver aquele problema naquele momento, entendeu? Então eu tenho um curso que se chama Fim do Ciclo da Escassez. Nele tu entende o que é escassez e como tu romper esse ciclo da escassez. Então se tu quiser conhecer um pouquinho mais desse curso, tem aqui embaixo um link com todos os meus cursos. Ali tem o Fim do Ciclo da Escassez, tem o TAF, que é um treinamento de autocontrole. E esses são os dois que ficam, por enquanto, né, abertos, e a qualquer momento tu consegue ir ali e fazer essa aquisição. E entender um pouco mais sobre escassez, ou se for o teu caso, entender um pouquinho mais sobre autocontrole. Mas o que eu posso te garantir a partir do que nós estamos falando aqui neste episódio é que não é que a escassez vai te tornar burro. Tu não é burro. Tu só precisa organizar teus pensamentos. Só precisa concatenar ideias. Então coloca tudo nessa mesa aí, ó, e começa a organizar teus pensamentos. De preferência, tenta contar isso pra alguém, porque por vezes tu não precisa... Nossa, eu tô numa situação de escassez, eu não posso gastar nada de dinheiro. O que eu faço, Jéssica? Senta com alguém e só expõe. E diz a essa pessoa assim, eu preciso que a gente consiga clarear nossas ideias. Me ajuda a clarear minhas ideias. Porque por vezes o que tá te faltando é isso, é expor a situação para alguém de fora conseguir olhar e dizer assim, é só tu parar de pagar a viagem pra Disney. Às vezes, assim, a decisão tá muito clara. Só não está clara pra ti porque tu não conseguiu ter essa visão mais inferencial das coisas, entendeu? Então, às vezes, sentar do lado de uma pessoa, expor a situação, colocar ela de forma... essa situação, tá, agora vamos organizar essas situações, já ajuda bastante. Tá certo? Meu muito obrigada e até o próximo episódio. Se você curtiu, se você gostou, não deixe de dar seu like, compartilhar, mandar para as pessoas, porque isso ajuda bastante a divulgar o podcast Mais Que Finanças e a gente seguir atingindo cada vez mais pessoas. Tá certo? Muito obrigada e até a semana que vem.